Olá pessoal, boa tarde, voltei. Vamos ver se agora aparecem os comentários de vocês. Vamos chegando, povo. Se vocês não chegarem, eu gravo assim mesmo, paciência, ficamos sem perguntas. Eu tô achando que estranho, isso nunca aconteceu. E eu, hein? Olha só, nada. Nem sinal de vocês. Povo, eu tô vendo só as pessoinhas aparecendo ali em cima, mas não estou vendo nenhum comentário, nada, absolutamente nada aqui para mim. Vai entender o que aconteceu. Este Instagram misterioso. Povo, se vocês quiserem fazer pergunta, eu vi que o hack conseguiu me mandar, não sei, desculpa, eu tô te chamando de hack, mas é porque o seu nome tava lá assim, tá? Se não for esse, você me corrige também. Me manda através de perguntas aí, eu não sei se tem essa opção para vocês, eu consegui receber aqui a pergunta no ponto de interrogação que eu tenho aqui para mim, tá bom? É uma pena não conseguir ver aí e saber quem está presente e quem não está presente. Paciência. Bom, boa tarde para todo mundo. Vamos dar sequência ao nosso programa aqui dos diálogos antropológicos. Como eu venho dizendo para vocês, né, a ideia é a gente fazer uma sequência lógica. Então, né, aquilo que a cada uma dessas lives eu tenho tratado vem, né, a partir de uma sequência... vem como sequência do que a gente conversou na live anterior. Então, aqueles que porventura tiverem perdido, não só aqui no meu IGTV, como também no meu canal do YouTube, todas as lives estão disponíveis. Então, vocês têm lá, inclusive, com, né, um visual muito claro, vocês conseguem saber o que é o que. Lá tem dividido lives literárias, aquelas lives do arquétipos da masculinidade, e também as lives aqui dos diálogos antropológicos, estão todas disponíveis e organizadinhas, tá bom? Bom, vamos lá, vamos dar sequência. É uma pena não estar vendo vocês aqui, não conseguir saber quem está aqui. Então, boa tarde para todo mundo, aqueles que estão chegando pela primeira vez. Bem-vindos, a proposta é a gente poder conversar um pouco sobre antropologia. Fica o convite, e mais do que o convite, é a indicação mesmo, né, para aqueles que estão chegando pela primeira vez, de assistir às lives anteriores. A ideia é que a gente faça lives mais curtas mesmo, por causa do horário, e eu quero fazer lives de no máximo, aí, eu tenho conseguido isso, né, no máximo 40 minutos tem durado as lives. Então, saibam que a coisa tem mais ou menos essa ideia mesmo, para fazer um passo a passo com vocês. Chegou aqui duas perguntinhas, deixa eu só ver o que são. Hello, a Carol tá aí. E o Kevin também. Boa tarde, Kevin. Boa tarde, Carol. Ó, pelo esse esquema de mandar a perguntinha, dá certo. Maravilha. Então, só para a gente lembrar o passo que a gente deu até agora. Começamos falando daquela definição clássica do Boécio, né, segundo a qual a pessoa é a substância individual de natureza racional. A gente trabalhou, né, já nessa primeira vez, né, em que eu trouxe o tema da substância individual de natureza racional, eu trouxe também, né, a ideia de que era preciso justamente a gente enfrentar este tema da natureza racional, né, humana. E por isso eu me baseei justamente na forma como o Tomás de Aquino fala sobre a natureza humana, essa natureza racional do homem, trazendo à tona, né, as duas faculdades que são responsáveis por este aspecto, por essa natureza racional, que é a ratio, né, ou razão, e o intellectus, ou o intelecto. Tá? Tratamos disso numa sequência de lives, e na semana passada a gente falou do tema da laicização que acontece quando a gente nega a relação das coisas com o seu Criador. Tá? Então, para quem acompanhou até agora, é só para vocês terem aí um pouco uma noção do passo que a gente deu. Para quem está chegando pela primeira vez, isso serve apenas para que você tenha um horizonte de compreensão daquilo que eu vou tratar hoje, tá bom? Depois o convite de pegar lá as lives anteriores para poder se inteirar do assunto. Bom, que a gente precisa hoje entender, tá? O passo novo que eu quero dar com vocês é justamente o seguinte, olha. A gente falou, ao falar da laicização, né, na semana passada, a gente falava em linhas gerais do quê? Quer dizer, dessa negação, né, desse olhar que, ao invés de ler a realidade por dentro e justamente ler a definição, né, quer dizer, que as coisas já têm previamente, né, antes que eu as pense, elas já têm uma identidade, elas já têm uma definição prévia. Então eu dei o exemplo do invento, né, o meu invento lá que surgiu de uma necessidade minha, né? Tudo isso, né, quando a gente está falando
da laicização, a gente vincula a coisa de quem a criou, tá? E esse desvincular a coisa de quem a criou, e no caso aqui, né, chamamos isso de laicização, faz com que a gente se relacione com a coisa como se ela fosse mera e simplesmente um objeto, como se ela fosse, portanto, algo que se encaixa dentro de algum tipo de hipótese, se encaixa dentro de algum tipo de mensuração. Eu posso medir, eu posso encaixar, eu posso, né, criar hipóteses e lidar com ela na perspectiva das hipóteses. A questão é que, se a gente começa a transpor agora, ao invés do olhar que eu tenho sobre as coisas, o olhar que as outras pessoas têm sobre mim, se eu me dou conta, né, das circunstâncias nas quais eu sou tratado como um objeto, o que vai acontecer? Inclusive esse foi um tema que nós tratamos, se eu não me engano, na segunda das lives dos diálogos antropológicos. O que vai acontecer é que a gente vai ver nascendo dentro da gente uma recusa. A pessoa se recusa terminantemente a ser tratada como objeto. E toda vez que a gente se recusa a ser tratado como objeto, o que acontece, né? E um detalhe importante, a gente se recusa a ser tratado como objeto, tanto mais quanto mais a gente sabe que somos pensados e amados previamente, né? E quando acontece, portanto, a gente se recusar a ser tratado como objeto, o que inevitavelmente acontece é que a gente se descobre como sujeito, né? Opa, apareceram coisas aqui para mim, maravilha. Boa tarde, Elton, boa tarde, Lara. Agora começou a aparecer trem aqui para mim. Vamos ver se continua nessa toada. Bom, o que isso aqui quer dizer para nós, pessoal? Que o ponto que eu quero hoje conversar com vocês é exatamente esse ponto em que a gente precisa começar, ao pensar o que é a pessoa humana, a gente precisa começar a pensar também o fato de sermos sujeitos. Tá? Aqui eu não vou entrar, né, no mérito da questão que normalmente se abre quando a gente faz essa distinção entre sujeito e objeto, sobretudo no campo da epistemologia, né, e eu já tive a oportunidade de falar sobre isso várias vezes. Eu estou seguindo aqui um raciocínio, que é um raciocínio que eu já disse para vocês, que é um raciocínio proposto pelo Stanisław Grigel, e eu estou usando os termos tal como ele os usa. Tá? Então ele está usando a ideia de sujeito aqui, por oposição ao ser tratado como objeto, objeto neste caso aqui não sendo entendido como aquilo que está lançado diante de mim, tá bom? Então, para quem já me escutou falando sobre objeto, sobre o sujeito, saibam que eu estou aqui agora me desvestindo deste conceito tal como eu emprego, para trazer para vocês uma noção que é uma noção própria, né, do desenvolvimento do Stanisław Grigel, para que a gente possa, inclusive, entender um pouco mais e melhor o que está em jogo. A gente está falando de pessoa. Tá? Então, sujeito aqui entra na jogada como uma recusa a ser tratado como objeto. E objeto aqui tem que ver com a ideia de que eu sou, na verdade, nada mais, nada menos do que alguma coisa que cabe dentro de algum tipo de circunscrição hipotética ou mensuração que eu estabeleço a partir de algum tipo de horizonte científico que eu adote na compreensão da realidade, na compreensão da natureza. Ok? Se tiver tudo bem, só me dá um toque aí para que eu possa avançar. Eu vou seguindo, se por acaso alguém perdeu o raciocínio aqui até este ponto, pode lançar pergunta que depois eu vou ter a oportunidade de responder. Bom, quando a gente está lidando com algo que é pensado por Deus, estamos falando de algo que pertence ao campo da natureza. Tá? De novo, estou usando um conceito tal como o emprega o Stanisław Grigel, na esteira de todo o pensamento antropológico dos autores que eu vou usar. Karol Wojtyła, Edith Stein e por aí afora, tá? O Fernandes Gonçalves, esqueci o sobrenome dele, não é Gonçalves não. Daqui a pouco eu falo para vocês. É Fernandes, só Fernandes, né? Então é na esteira desse mesmo pensamento que é, na verdade, o pensamento aristotélico tomista, tá bom? Então, tudo aquilo que é pensado por Deus, né, tudo aquilo que é criado,
entra dentro do mesmo conceito, o conceito de natureza. Natureza é aquilo que é conhecido, que constitui princípio de agir e de existir. Então, quando uma coisa é criada por Deus, ela já carrega dentro de si, né, um certo conteúdo que constitui um princípio de agir e de existir. Ou seja, tem uma definição prévia. Tá? Alguém definiu a coisa. Então essa coisa vai agir e vai existir de uma determinada maneira. Natureza que se opõe a tudo aquilo que é artifício. Tá? Natural é o contrário de artificial. Natural é o que é criado por Deus, portanto tem uma definição prévia e, portanto, se espera que haja e exista de uma forma que é a forma que foi pensada. E artifício é a mesma coisa, só que artifício é aquilo que é criado pelo homem. Então o meu invento, aquele a que eu me referia nas duas lives anteriores, é um invento que é um artifício e que, portanto, também tem um conteúdo que constitui um princípio de agir e de existir que foi pensado por mim. Só que eu não crio a natureza, eu crio artifícios, né? Eu crio elementos artificiais. Então, esse é um passo aqui do nosso raciocínio que é importante vocês entenderem. Então, estamos lidando com pessoa. Pessoa é aquilo que é sujeito, já trouxe um conceito, e ela é sujeito na medida em que ela é pensada por Deus. E, portanto, ela carrega dentro de si todos os princípios do seu agir e do seu existir. Então, tudo o que é criado por Deus é sujeito. Olha que impressionante. Por isso eu quis tanto insistir logo no início que eu não estava usando a palavra sujeito aqui por oposição ao objeto, entendendo sujeito e objeto apenas como elementos de uma dinâmica epistemológica, de uma dinâmica de conhecimento. Para quem já vem me escutando, sabe do que eu estou falando. Estava falando aqui de sujeito como oposição ao objeto, no sentido de que o sujeito aqui carrega em si já uma identidade que define o seu agir e o seu existir, e o objeto não. O objeto é aquilo para o que eu me volto com uma medida que eu carrego. O copo, ele é visto como objeto na medida em que eu tenho medidas dele e se encaixa dentro de uma hipótese que eu tenho. Tá bom? A propósito, deixa eu beber. Outro passo, né? Se a natureza é, portanto, esse conteúdo que eu carrego dentro de mim, né? Como vamos tratar agora de cada um de nós, porque eu parti disso aqui. Quer dizer, quando eu me recuso a ser tratado por objeto, porque eu sei que eu tenho uma natureza criada, pensada e amada previamente, eu sou sujeito. Quando eu sou sujeito, isso significa que eu tenho, de uma certa maneira, uma natureza. Por quê? Porque eu tenho um conteúdo que foi previamente constituído para mim como princípio de agir e de existir. Tudo aquilo que é sujeito, né, certamente, portanto, podemos fazer essa transposição, carrega dentro de si este princípio de agir e de existir. E, portanto, a sua pessoa carrega dentro de si um certo princípio de agir e de existir. Eu vou dar um exemplo para vocês e acho que a coisa vai ficar clara. Porque onde que a gente precisa chegar aqui para a gente entender algo fundamental? Usamos a palavra natureza, a palavra sujeito. É que, certamente, em se tratando de ser pessoa, há um elemento importante que é justamente a gente dever existir e agir segundo a natureza da pessoa humana. Qual seja? Substância individual de natureza racional. Então vou dar um exemplo para vocês. Vamos pensar o seguinte. Eu vou pegar um exemplo que alguns dos que já assistiram um certo desenho animado aí vão identificar, e eu faço propositalmente, justamente porque tem algo de muito interessante nesse desenho animado. Veja só, se eu estivesse diante de um elefante no jardim zoológico e, de repente, visse dentro de mim, né, nascer a expectativa de que aquele elefante começasse a agir como um gambá, se eu, de repente, começasse a ver nascendo dentro de mim a expectativa de que aquele elefante começasse a existir a existência de um gambá, vocês hão de convir comigo que, neste momento, não seria estranho
que eu visse, né, eu, com um pouquinho de autoconsciência, eu visse também, né, surgindo dentro de mim a ligeira impressão de que eu devesse estar ficando louco. Né? Por quê? Porque de um elefante a gente espera, como ele é natureza, a gente espera que ele haja e exista segundo um princípio natural que o constitui. Ele é sujeito. E ele é sujeito que obedece a este princípio de ação e de existência da natureza de um elefante, e não da natureza de um gambá. Então, se ele de repente se dependurasse numa árvore, com a cauda, enrolando a própria cauda num galho de árvore, né, a gente imediatamente, né, diria, meu Deus, eu estou ficando doido. Tá? Mas vejam que coisa interessante. E aqui estamos entrando no campo da fantasia, tá? Mas vejam, não é uma fantasia de todo, né, desenraizada da realidade. Se eu, né, fosse um cientista, e mais especificamente, né, se eu fosse, por exemplo, né, um biólogo especializado em comportamento animal, né, um etólogo, né, e pudesse, porventura, e não seria estranho que isso pudesse acontecer, pudesse, porventura, treinar um elefante a agir como um gambá, tá? Eu só precisaria lançar mão de algumas hipóteses e de algumas técnicas para que isso pudesse acontecer. Eu sei que o exemplo é absurdo. Um elefante se enrolar com a cauda num galho de árvore e se pendurar de cabeça para baixo seria absurdo. Mas olha que coisa interessante. A gente não acha estranho um elefante andando sobre duas patas, empurrando um rolo num circo, né? No picadeiro de um circo. Né? Um elefante sobre duas patas empurrando um rolo no picadeiro de um circo, ele não age segundo a natureza e a existência de um elefante. Ele age segundo a natureza e a existência de uma pessoa. Uma pessoa consegue empurrar um tronco de árvore, consegue empurrar uma roda gigante, né? Uma roda grande, né? Quer dizer, um tubo, alguma coisa do gênero. Olha que coisa interessante. De forma que nós estamos falando de uma coisa que me interessa muito que vocês acompanhem comigo o raciocínio. Por mais que eu colocasse um elefante agindo e assumindo uma existência diferente daquela que a natureza dele pede, tiremos aqui todas as nossas fantasias ecológicas e de defensores dos animais, dos direitos, da desumanidade que a gente possa cometer contra os animais. Tiremos isso aqui de cena, tá? Essa bobajada hipermoderna. Vocês vão de convir comigo, né, que a gente não acreditaria que um elefante se sentiria mal por ser tratado como um gambá. Um elefante não vai procurar um psicólogo porque estão tratando-o como um gambá. Sim ou não? Se a gente tem um pouquinho só de bom senso, né, a gente sai um pouquinho dessa lógica maluca do pessoal do Greenpeace, né, e de todos os ecologistas que adoram abraçar árvore e cuidar dos bichinhos como se eles fossem... Né? A gente sai dessa lógica e a gente imediatamente vai entender uma coisa fundamental. Tá? Por mais que, eu esteja ferindo o Criador, que foi o que eu falei na semana passada, por mais que eu esteja ferindo o Criador daquela natureza ao fazê-la se comportar diferente da ação e da existência que lhe foi impressa previamente, vocês hão de convir comigo, sinceramente, que não há nisto absolutamente imoralidade da perspectiva exclusivamente da aplicação de uma hipótese, de uma técnica alguma. Desde que, né, haja, evidentemente, numa proposta como essa, algum tipo de horizonte racional, né, alguma explicação, né, de sentido para uma coisa como essa. Então, é claro que o exemplo que eu dei é um exemplo absurdo, mas eu só quero que vocês caminhem junto comigo neste campo aqui. Eu, neste caso, estou tratando o elefante como um objeto. Por quê? Eu aplico uma técnica e uma hipótese. Beleza? O problema é que, em se tratando da pessoa humana, veja bem, olha como a gente é maluco.
Porque não é nada estranho que eu encontre um grupo de jovenzinhos na Avenida Paulista distribuindo panfletos e defendendo as baleias, e defendendo os ursos polares, e defendendo os animais dos circos, e defendendo os animais dos zoológicos, né? E a gente até se comova com isto, e defendendo as tartarugas marinhas, né? E a importância de se cuidar dos ovos das tartarugas marinhas. Mas olha que coisa interessante, nós não achamos nada estranho que a pessoa humana seja tratada segundo a lógica de hipóteses e de técnicas que eu estabeleço cientificamente. Olha que coisa impressionante. E a gente não se dá conta. Quer dizer, é louco porque a gente objetifica, ou seja, a gente usa, a gente encaixa em técnicas e em hipóteses a pessoa humana o tempo inteiro, e a psicologia nesse sentido é mestra em fazer isto, e no entanto não tem nenhuma voz que se ergue na Avenida Paulista defendendo, né, o valor da dignidade da pessoa humana. Olha que coisa impressionante. Quer dizer, a gente não acha, né, problemas, e olha, pelo amor de Deus, é justo, sinceramente, defender, né, o agir e o existir prévios definidos pelo Criador para um elefante. É justo. E eu diria até mais, é moral fazê-lo. E é moral fazê-lo por quê? Porque quem amou aquela criatura quem criou e amou aquela criatura deu um princípio de agir e de existir, e que, portanto, quando eu firo esse princípio de agir e de existir, eu firo também o amor de quem o amou. E, portanto, não tem nada estranho. Por isso é muito diferente, por exemplo, como os cristãos falam, né, da defesa da natureza, da forma como, né, os ecologistas o defendem. É completamente diferente. Porque para um cristão a defesa da natureza é nada mais, nada menos do que a defesa inegável, impossível de se abandonar de ninguém menos do que o Criador. Percebe? Olha que coisa impressionante. E, no entanto, em se tratando da pessoa, não é estranho que eu, por exemplo, defenda o aborto. Não é estranho que eu diga, mas por que essa pessoa tem que ficar sofrendo na cama do hospital? Vamos deixar ela morrer, vamos desligar os aparelhos. Esta é a lógica da laicização. Esta é a lógica da laicização. O filho da puta do camarada do Greenpeace, quando entrega para você um panfletinho defendendo as baleias, não se engane, porque ele está laicizando também as baleias. Ele não o faz porque ele ama o amor que o amou, que amou aquela baleia. Ele ama, na verdade, um projeto ideológico. Ou seja, ele ama uma hipótese que ele carrega na cabeça. Ele ama uma técnica. Ele ama uma expectativa de equilíbrio natural. É isso que ele ama. E, no entanto, né, eu digo que amo a pessoa humana quando defendo o aborto, quando defendo as políticas afirmativas, quando defendo o direito de existir, os direitos LGBT, mais vírgula, lua e não sei mais o que. Eu acho que isso tudo aqui é defender a pessoa humana, quando na verdade o que eu estou defendendo? Ideologias. Eu estou defendendo coisas que eu carrego na minha cabeça que nada mais são do que perspectivas prévias que eu já carrego. Ou seja, eu abandono a ideia de que ali na minha frente há um sujeito. Eu abandono a ideia completamente de que ali há algo que foi pensado, que foi amado previamente. Tudo o que eu quero é defender uma bandeira. Defender uma bandeira. Tá? Então, aqui está a coisa que me interessa como primeiro passo. Né? Nós estamos entrando aqui num caminho que é um caminho muito importante, pessoal, para a gente entender o que é a pessoa humana. Falamos de natureza, falamos de sujeito, estamos falando desta ideia aqui, né, que não é e não deve ser mera e simplesmente uma ideia. Porque olha a perspectiva ética que se abre diante de nós
ao considerar isso aqui, né? Eu vi alguém falando aqui assim, porra, professor, nossa, que coisa é isso? Nunca havia pensado desse jeito, né? A gente não para pensar. Eis o problema da carência de um horizonte antropológico sólido. A gente fica totalmente à mercê de ideologias. Totalmente à mercê de ideologias. E não se dá conta. E acha que está pensando. E aí vem aquele moleque que mal saiu das fraldas e que levanta da porcaria da cama dele, não arruma a cama dele, e vai para a sala de aula e fica vomitando todos os seus panelaços acerca dos direitos LGBT e contra o patriarcado e a favor do não sei o que mais o que. E, no entanto, a pessoa não se dá conta de que naquilo não há amor algum. Naquilo não há amor algum. Nenhum amor nessa coisa. Tudo o que há é nada mais, nada menos do que uma adesão totalmente impensada, idiota. A palavra é essa, totalmente, mais do que idiota, imbecil, né? A palavra adequada é essa, uma adesão totalmente imbecil, né? A algum tipo de padrão de compreensão que nada mais é do que aquele típico do racionalismo, aquele típico de um enquadre da realidade dentro de medidas que eu já tenho previamente comigo. Né? Isto é imbecilidade, né? Imbecilidade é estar caminhando em baculis altrui, né? Em baculum altrui, em bacillum altrui. Eu estou segurando no cajado de uma outra pessoa. Estou segurando no báculo do outro, no pau do outro, né? E eu acho que eu estou, né? Que eu estou, na verdade, sendo inovador. E o outro nome para isto é alienação. O que, pessoal, né? A gente conhece a palavra alienação tão somente da perspectiva do velho Karl Marx, né? A gente acha que o Karl Marx inventou a roda da alienação, né? E o Karl Marx, na verdade, né, como bom, né, raso, filósofo raso que era, né? Ele nada mais fez do que pegar algumas palavras, pegar, né, um certo horizonte de compreensão que a Hegel havia definido, fez o seu anguzinho lá com o Engels, né, que era o cara que patrocinava o seu pensamento, né, e a sua incapacidade de gerir, né, a própria vida, a própria família, né, e ele fez aquele caldozinho que todo mundo acha que é bonito e que é legal, né, e que dá o nome de marxismo para isso aqui, né, e a gente fica vomitando, né, os conceitos marxistas como se eles fossem as palavras finais sobre tudo, como se fossem, portanto, universais e necessários, né? E aí a gente lê o mundo a partir daquela categorização, né? Sempre dicotômica, né? É sempre um versus o outro, né? E a gente só foi mudando. Antes era opressor e oprimido, né? Hoje né, os homens contra as mulheres, né? Os héteros contra os LGBTQ, a alfa, vírgula, meia lua e assim por diante. A gente acha que a gente está agindo, né? De uma maneira tal que a gente está olhando para a pessoa e querendo, olha só, olha que maldade, querendo justamente esclarecê-la para tirá-la da alienação. Né? E, no entanto, estamos alienando-a tanto quanto ou mais. Né? Tanto quanto ou mais. Eu vou avançar aqui porque eu tinha dito que era no máximo meia hora, eu sei que nós começamos um pouquinho atrasado, no máximo 40 minutos. Sei que nós começamos um pouquinho atrasado. Então, tenham isso em mente, o passo que nós demos até agora, né? E o que tem de consequência? Nós estamos falando de alienação. E alienação é um troço que é muito importante. Alienação tem que ver com laicização, que tem que ver justamente com a incapacidade de eu conceber o ser das coisas a partir daquele que definiu a coisa previamente para mim, amou-a previamente, né, antes de mim, quer dizer, né, não para mim, mas antes de mim. Bom, então qual que é a nossa tarefa? A nossa tarefa, a gente pode dizer muito claramente, e agora é a primeira vez que eu digo isso com todas as letras, a nossa tarefa é ser pessoa. Ou seja, ser aquilo que foi pensado. É ser aquilo que foi pensado para mim. É ser sujeito. Ou seja, é agir e existir conforme a natureza que me foi dada. A natureza que me foi dada é a natureza racional. E quando eu sou como eu fui pensado, quando eu sou sujeito,
acontece o quê? Acontece aquilo que a gente poderia chamar de beatitude ou felicidade. Tá? Só que nós temos um problema. Porque se a felicidade está vinculada ao ser aquilo que eu fui pensado para ser, se a felicidade está no ser sujeito, a gente tem um problema. Por quê? Ser sujeito, ser conforme aquilo que foi estabelecido como princípio de ação e de existência, não é algo que acontece, instantaneamente. A gente de uma certa maneira, ser de devir. A gente sabe muito bem e por experiência que a gente não consegue ser agora plenamente aquilo que nós somos. A gente sabe que a gente existe no tempo. E no tempo vai se tornando verdadeiro o tornar-me mim mesmo. Tornar-me eu mesmo, né? Nossa, que horroroso, né? Quer dizer, no tempo que vai se tornando verdadeiro o tornar-me quem eu sou. Né? E olha que coisa impressionante. Porque se é no tempo, olha só, passo novo. Acontece que na nossa existência há justamente, né? Quer dizer, na realização plena da minha identidade, né, há uma espécie de impulso para o futuro. Né? Somos seres lançados para o futuro. Né? Somos seres lançados para o futuro. E nisso nós somos muito diferentes, por exemplo, das formigas. Nós somos muito diferentes de todos os demais elementos da natureza. Por quê? Por exemplo, uma formiga, ela nasce perfeita, pessoal. Uma formiga nasce com o padrão de fábrica redondinho, nada dá errado, ela vai agir sempre daquele jeito, ela não vai agir diferente. Uma formiga ela é totalmente definida por um padrão prévio e desde quando ela nasce, ela age conforme esse padrão. E nós nós somos diferentes, nós somos totalmente diferentes. A gente tem, né, evidentemente em nós, uma dinâmica uma dinâmica que a gente poderia dizer assim, de futurista. Né? A gente está lançado para o futuro. Né? É no futuro onde, de uma certa maneira, se dá a nossa realização. E com isso, a gente poderia então pensar o seguinte, então tá bom, né? Chá para lá, vai acontecer. Não, porque não acontece com a gente, né? O processo de tornarmos-nos pessoas como acontece com uma formiga. Né? Não acontece como acontece com um cachorro que vai obedecer um padrão. Né? Acontece com a gente numa outra perspectiva. O tornar-se aquilo que eu sou pressupõe uma consciência do princípio de ação e de existência, que, portanto, pressupõe a consciência do ser pensado, definido e amado, e, portanto, ser criado, e que, de uma maneira muito potente, pressuporá, portanto, o exercício, como o Renan acabou de dizer, de atualização da potência de pessoa que eu sou. Eu preciso formar-me, ou eu preciso me tornar. Eu preciso fazer o esforço de me tornar. E olha só, agora vamos dar um passo a mais aqui, e aí eu já começo a caminhar para o fim dessa nossa conversa. Vamos pensar o seguinte, né? Você acaba de conhecer uma pessoa, né? E você então se revela para ela. Você quer, né, revelar a sua identidade para ela, quer dizer para ela quem é você. Né? Só que você revelar quem você é para alguém no fundo, né, mais do que mostrar aquilo que você está sendo naquele instante, é você mostrar aquilo que você será. Porque o que você é? Se você é um ser de futuro, um ser de devir, um ser que existe no tempo. O que você é alguma coisa que você será. E isso é muito importante. Isso é muito importante. Aqui o Viktor Frankl, nada de braçada, né? Quando ele diz pra gente que na experiência de amor, a gente vê o que não é visível. A gente vê a possibilidade de ser do outro. Portanto, quando eu me revelo para alguém, eu me revelo e, de uma certa maneira, eu me dou ao outro como alguém que pode ser amado.
Eu me dou como alguém que é amável. Por quê que eu sou amável? Porque eu fui amado. E por que ser amado me permite ser amável? Porque tendo sido amado, eu tenho uma possibilidade de ser. E revelar-me é abrir-me a ser amado. Mas professor, mas isso aí não é muito egoísmo? Povo, eu estou trazendo a coisa em primeira pessoa para que cada um de vocês possa fazer a experiência de identificar isso em si mesmo. Mas a questão toda é que a nossa dinâmica, a minha, a sua, Josevone, Felipe, é se voltar para as coisas concebendo-as, portanto, como amáveis. E não quaisquer coisas, a pessoa humana. Ela tanto mais quanto o copo. Ela tanto mais que a formiga, a galinha ou o cachorro. Por quê? Porque ela, tanto mais do que o copo, a galinha, o cachorro, ela é alguma coisa que ainda vai ser. Você tem que amar o que ela pode ser. Você tem que se debruçar sobre o que ela pode ser. Portanto, somos seres em caminho, somos caminhantes. Para usar um termo, uma expressão medieval, somos, na verdade, definidos como homo viator. Homens que caminham, homens que estão em caminho. Temos uma existência estática, e estática aqui com X, estática. Êxtase, estático vem de êxtasis, em grego, que significa aquele que não permanece onde está, aquele que não fica como é, aquele que, na verdade, se torna, né? Então vivemos existências estáticas, com X, de êxtases. A gente está caminhando em direção à terra prometida da realização do nosso ser. A gente, tal como os judeus, está em êxodo, saindo em busca da terra prometida, o lugar onde finalmente a gente vai existir como uma existência autêntica. A gente vai existir como uma existência que é aquilo para que nasceu para ser. E aí, alguém poderia então dizer, então é só amanhã que isso vai acontecer? É só quando eu morrer que isso vai acontecer? Não! Não! É agora! Você tem que existir hoje como você quer existir para sempre. Você tem que existir hoje como você vai existir amanhã. Você tem que, é o nosso esforço cotidiano, o esforço de tornarmos-nos hoje o que queremos ser para a eternidade. Porque veja, se aquilo para o que eu aponto o meu olhar futurista, o meu olhar estático, é o R$1 milhão que eu vou ter na minha conta, com o que eu me identifico, pessoal? Com R$1 milhão. Se aquilo que eu entendo que é o meu futuro é ter o diploma para finalmente ser reconhecido profissionalmente, com o que eu estou me identificando? Com o diploma. E aí não é estranho que a gente encontre profissionais que colam o diploma na porcaria da parede do consultório deles, como se fosse a garantia de que eles são alguma merda. Mas aquilo, eles são só um diploma? São só um diploma? Ai, não é verdade, doutor, eu não sou assim. É! Porque se você colocou aquela porcaria lá, ai não, mas eu coloquei só para poder as pessoas terem certeza de que eu tenho diploma. Veja! É exatamente disso que eu estou falando, ô cavalo. Você colocou o diploma ali porque você acredita piamente que a sua pessoa se define por aquele pedaço de papel. Quer dizer, é isto aqui que está em jogo. E quando eu jogo o meu futuro no casamento maravilhoso que eu vou ter, nos filhos que eu vou ter, de novo, eu estou me identificando com um papel, eu estou me identificando com um ser alguma coisa que não tem nada que ver com um princípio de ação e de existência que é próprio da pessoa que eu sou. Aqui está o problema. A gente não se dá conta disto. A gente não se dá conta. A gente é ser estático. E um ser estático que, se não assumir para si o papel de sujeito, o papel de, portanto, alguém que se identifica com um sujeito,
há de se identificar com tudo que pertence ao campo da materialidade, tudo que se encaixa nos limites da mensuração. E eu vou me definir por isto, eu vou me definir pela nota que eu tirei na FUVEST, eu vou me definir pelo sexo gostoso que eu fiz com a minha esposa, eu vou me definir por tudo, menos pelo ser sujeito. E o meu coito vai ser o coito de um animal, e que termina infeliz. E a minha formatura vai ser nada mais, nada menos do que a entrega nas minhas mãos daquilo que me condenará para a eternidade, porque eu vou estar preso para sempre na materialidade daquela porcaria, daquele pedaço de papel. Grande. Que grande. Que grande destino é o meu. Que maravilhoso destino é o meu quando eu não me identifico com o sujeito. Você quer se tornar pessoa? Identifique-se com sujeitos. E quem são sujeitos? Sujeitos são aqueles que se recusam a viver como objetos. São aqueles que, em última instância, se revelam como sujeitos. Porque o sujeito não é alguma coisa que eu vejo como reflexo em alguma coisa. O sujeito é alguma coisa que se revela como sujeito. Por quê? Porque ele se recusa a ser tratado como objeto. E ele se revela isso, sobretudo, porque de uma certa maneira ele não laiciza nada. Por que um sujeito não laiciza nada? Porque ele só é sujeito porque ele sabe que foi amado. E porque ele sabe que foi amado, ele não só se recusa a ser tratado como objeto, como ele se recusa também a tratar qualquer coisa que exista na natureza como objeto. E há um sujeito por excelência, o sujeito puro, com o qual a gente deve se identificar. E se identificar é o quê, pessoal? É tomar a identidade, é assumir a identidade, tornar-se pessoa, tornar-se aquilo que se é tornar-se semelhante ao sujeito puro. E quem é o sujeito puro? O único que em toda a história humana disse de si: eu sou aquele que é o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Em toda a história humana, nunca se saiu da boca de absolutamente ninguém, a não ser de Jesus Cristo, o Verbo encarnado, a frase: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Alguém que, aliás, é filho de alguém que disse de si: eu sou aquele que é. Você quer ser pessoa, você quer ser sujeito, identifique-se com o sujeito. Ou seja, ame o amado que te amou. Aqui você começa a ser pessoa. Aqui você começa a ser pessoa. O sujeito puro é a única, a verdadeira e própria transcendência. Transcendente é tudo aquilo que, né, não é só, né, o que está lá das alturas. Transcendente é tudo aquilo que extrapola. O futuro é transcendência. O vir a ser é transcendência. Deus é a transcendência que se revela no nosso ser pensados e amados. Quando eu sei que eu sou pensado e amado, eu, de repente, inevitavelmente, começo a olhar para mim como alguém que se relaciona com o sujeito puro. 2 minutos para responder pergunta e eu paro aqui. Vamos lá. Se alguém quiser fazer pergunta, tem algumas coisas aqui. Alguma pergunta? Ficou claro o que nós falamos aqui hoje, pessoal? Eu vou dar um tempo que eu sei que tem um delayzinho aí, então eu sei que tem que esperar. Só ver se tem alguma pergunta. Enquanto isso, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui pra cima também, né?
Perfeito. Juliana, perfeito. Felipe, existe nas aranhas, por exemplo, a natureza de se fazer as teias com uma exímia execução, uma natureza de aranha. Levando isso para a natureza humana, existe alguma natureza humana já prescrita? Felipe, a natureza é o ser pessoa, ser imagem e semelhança. Né? Prescrito aqui desse jeito, exatamente. Nascemos com imagem e semelhança. Perfeito, tá? Aqui para cima, o que importa é que gera através da criação de direitos. Eu não entendi, desculpa, tá, Scarface? Beleza, não tem pergunta mais para cima, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui para baixo enquanto... Vai ficar salvo sim, Denis, fica sempre salvo aqui no meu Instagram, no IGTV, e em seguida vai lá pro meu YouTube, tá bom? Inclusive todas as demais já estão lá, as anteriores estão todas lá, tá? Cara, Camila, reverter esse pensamento, cara, eu vou usar uma frase com você que eu acho que pode ajudar muito. A gente... Você tem uma frase no Evangelho que eu acho surpreendente, dessas que desconcerta a gente. Dizer, nenhum cabelo da tua cabeça cai sem que Deus o saiba. Quando você começa a perceber isso aqui, você começa a se dar conta, né? Dizer, de como, de fato, né, toda a realidade ela tem uma ordem providencial e que não são os teus projetos, por mais que deem certo, né, que define o valor. O teu valor é definido por uma outra coisa. O teu valor é definido porque você foi amada, cacete. Você foi amada, caralho. Você saiu do nada. Você saiu do nada e veio por ser. E você não saiu do nada e veio por ser por mero acaso. Alguém disse, Camila Grillo, preciso de você, nega. Vem pra cá. O que a gente responde para uma pessoa que pergunta que não sente mais ser o que era? Fala com ela para procurar um psiquiatra, tá? Ela pode estar com despersonalização, por exemplo, né? Ou ela pode estar com uma bela de uma crise existencial e que ela precisa procurar um bom psicólogo. Vai ficar salva sim. Obrigado, Denise. Tamo às ordens. Kleber, perfeito, caralho. Exatamente isso, né? Adoração é imitação. Perfeito. Tá bom? Eu cheguei quase agora, mas o sentido estar em ser pessoa, como uma pessoa independente da minha inconstância e falta de sentido. Franciele, a inconstância, né, e a falta de sentido não são alguma coisa que faz parte da definição. Na verdade, elas são indicativos. Você tem uma dor nisso aí, sim ou não, Franciele? Essa dor nisso aí, a dor da inconstância, o que faz você de repente levantar e falar assim, Pacheco, mas por quê? Né? Como é que eu posso ser pessoa independente da minha inconstância, da minha falta de sentido? Você não me faz essa pergunta só porque você, né, sei lá, não tenho mais nada para fazer, deixa eu fazer essa pergunta, Pacheco. Você faz essa pergunta porque tem alguma coisa que te incomoda na tua inconstância, na tua falta de sentido, sim ou não? Se tem uma coisa que te incomoda, quer dizer que certamente há a ferida a um agir e a um existir que foi definido previamente. E você carrega dentro de você algo que te solicita à constância e ao sentido. É isto, é aqui que está você. Você não está na tua inconstância, na tua falta de sentido. Você está exatamente no fato de que essa dor diante da inconstância e da falta de sentido gritam a Franciele. Beleza? Povo, chega, porque senão vai passar demais do tempo que eu queria aqui para vocês. O que fazer na prática para começar a se identificar com o ser? Kleber, reza o Pai Nosso todo dia, 2 vezes por dia, tá bom? Povo, brigadíssimo. A gente se vê na semana que vem, nos Diálogos Antropológicos, sexta-feira, toda sexta-feira às 14 horas. Quem não assistiu algumas das lives anteriores, corre no IGTV ou no meu canal do YouTube, tá tudo lá. Fiquem com Deus. Tchau, bom fim de semana para vocês.